E eu quero trazer uma bênção para você aqui hoje. Quem está pronto para receber a bênção, diga eu estou. Então vamos abrir as escrituras lá no Evangelho de Lucas. Vamos lá, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24 é o versículo de hoje. Olha aqui para mim toda a igreja. Nós vamos ver aqui a história onde Jesus, na verdade, já tinha partido. Cumpriu-se as escrituras. Jesus, então, é morto, crucificado, e ele vai ressuscitar. E a gente vai ver aqui que algumas mulheres vão até o sepulcro para poder servi-lo. Vamos ver essa história, vamos ver de pertinho que você vai entender grandes lições aqui hoje. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Olha aqui para mim toda a igreja. Jesus foi crucificado. Isso, aí todo mundo chorou. E agora, o que vai ser da gente? Jesus estava ali em carne e osso. Jesus veio para resgatar os seus, mas a obra principal ele tinha acabado de cumprir, igreja. E ninguém tinha entendido isso. As pessoas achavam que Jesus, o Messias, ficaria para sempre no meio deles ali como carne. Ai, Jesus, o Senhor é tão bom para a gente não quer ficar longe do Senhor, ai, fica com a gente. E assim muitas vezes acontece conosco. Esperamos algo que aconteça conosco do jeito que a gente quer. Mas na verdade, você pode reparar e fazer um regresso assim na sua mente, que a maioria das vezes que Deus operou na sua vida foi de maneira inesperada. Você não esperava, de repente veio, de repente aconteceu, como está em Atos 2. O nosso Deus é um Deus do de repente, não é? Então não adianta você perder tempo, imaginar como é que vai ser. E o que aconteceu? Ali, aquelas mulheres não esperavam, elas não sabiam mais o que fazer com Jesus agora morto. Então o que elas fizeram? Olha aqui para mim, igreja. Elas pegaram e faziam o que era de costume quando alguém tinha morrido. Qual é o costume nosso aqui do brasileiro, quando, principalmente de outras religiões, quando alguém morre? Você leva flores, é ou não é assim? Você leva ali uma lembrancinha, um negócio para deixar ali no túmulo, ou para alguém. Existia o costume da época. Vamos preparar tudo e levar então ao túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos servi-lo. Cuidado, às vezes a gente quer servir ao nosso Senhor da nossa maneira. Veja que a Bíblia diz que elas acordaram de madrugada, bem cedinho, ou seja, se esforçaram para estar fazendo algo que Deus não dirigiu. Olha aqui para mim toda a igreja. Às vezes a gente quer fazer um esforço, né? Quer fazer um sacrifício, quer chamar a atenção de Deus, ajoelhar no milho, sabe para quê? Para depois a gente cobrar Deus. Deus, olha aí tudo que eu fiz. E não tive resposta. É o que acontece com muita gente que se afasta, se desvia, porque faz o que achou que era certo. Mas foi Deus que dirigiu? Não foi. Meu irmão, até para fazer o bem nós temos que buscar a presença do Senhor e ver se é Ele que está dirigindo. Aquelas mulheres foram fazer o que elas achavam que era certo. Vamos servir Jesus com aquilo que a gente acha que é certo. Se esforçaram, acordaram na madrugada, chegaram lá com as especiarias. E aí, o que aconteceu? Será que vai dar fruto? Vamos ver o que aconteceu aqui então. Versículo de número 2. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Olha aqui para mim toda a igreja. Foi levar. Ai, que lindo, estamos fazendo uma obra linda. Às vezes lá no coração já vai surgindo até o orgulho. Ai, que legal, vou para o monte, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ai, eu vou jejuar. Não, tá muito grande a minha luta, irmã Thaís. Olha, esse casamento só Deus na causa. Eu vou abrir um jejum, porque esse filho parece que entra por um ouvido, sai pelo outro. A gente fala com ele, parece que está com a cabeça virada, já está indo para a criminalidade, já está indo para as drogas, eu não sei mais o que fazer. E eu vou fazer um jejum, vou abrir, e eu tenho certeza que vai dar certo. Ah, irmã Thaís, depois eu queria até falar contigo, porque olha, passou um pastor por aqui, olha, ele fez uma campanha maravilhosa. Era um negócio do não sei o quê, eu sonhei, Deus confirmou, a senhora tinha que fazer um igual. Cuidado. Sabe por que eu estou falando isso? Cuidado que você pode estar indo levar as especiarias lá no sepulcro, fazendo coisa que Deus não dirigiu. E até o pastor, pessoal, tem que tomar cuidado, porque tudo que eu trouxer aqui para você tem que ser dirigido por Deus.
Muitas vezes a gente quer fazer a coisa no automático, elas estavam no automático. Vamos lá, vamos fazer o que é de costume. Cuidado para você não fazer aquilo que é de costume. Muitas vezes perdemos tempo na nossa vida, nos frustramos até em oração, achamos que Deus não está nos ouvindo, não está nos respondendo, e na verdade Ele já dirigiu o que você tem que fazer, mas muitas vezes fazer o sacrifício, e não digo mostrar para os outros não, é mostrar para nós mesmos, sabe, para o ego, quando você quer massagear o ego e dizer que faz, que acontece e tudo mais, e na verdade Deus só quer que a gente permaneça fiel. Às vezes Ele quer o que a gente faça é pouco, mas a gente acha que a gente tem que fazer muito. O que Ele diz nas Escrituras? Você é fiel no pouco, filho, e sobre o muito eu te colocarei. Não esquecemos, às vezes esquecemos que o sacrifício maior Ele já fez. E a gente quer fazer muitas coisas. Eu falei isso na semana, atendi uma senhora, não foi aqui em Campinas não, foi nas minhas andanças aí pelo Brasil. Eu atendi uma senhora que dizia assim, pastora, ora por mim que eu estou muito triste. Eu falei, mas o que está acontecendo? Estou meio desanimada, sabe? Eu estou assim me sentindo frustrada, eu queria fazer mais. Eu falei assim, mas por que de repente veio isso com a senhora? Eu não sei, é um descontentamento, uma coisa estranha assim, sabe? Sabe quando parece que as coisas perderam sentido? Eu falei assim, irmã, então cuidado, sabe por quê? Lá em Efésios 6, capítulo 10 ao 13, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e diz que a gente deve se revestir da armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mau. E o que isso quer dizer, irmã Thaís? Porque no finalzinho, lá no 13, diz assim, ó, e havendo feito tudo, fica firme. Quantas vezes você já pensou assim, tanto na obra quanto na sua casa? Irmão, eu já fiz de tudo já, parece que não adianta nada. Não, mas eu já fiz de tudo. O Senhor deu uma palavra para isso. E havendo feito tudo, então fica firme. Às vezes a gente acha que já fez de tudo e quer fazer, mas está aí um erro. Porque Ele não falou assim, havendo feito tudo, procura e vai fazer mais coisa. É isso que a Bíblia diz? E havendo feito tudo, fica firme. Porque talvez o maior desafio do ser humano é ele permanecer firme. Você quer sempre crescer. Muitas vezes outros fazem o quê? Diminui. Mas a constância é que é o nosso maior desafio. O ficar firme, meu irmão, minha irmã, nunca vai ser na força do teu braço. Vai ser na força do Espírito Santo. É só Ele, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos num mundo que vai fazer a nossa fé oscilar. Vai fazer a nossa fé, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas o Senhor nos orientou a vivermos com base na palavra. O justo viveria da fé. Fé aonde? Fé na palavra. Aqui, aquelas mulheres vão fazendo o habitual. Vamos lá, vamos cuidar. Chegou lá, encontrou o que esperava? Não encontrou, não vou encontrar Jesus ali. Quem era Jesus? Jesus é a vitória final. Você vai fazendo as coisas no automático, achando que vai encontrar a vitória final, e não vai. Chegou lá, o sepulcro estava aberto, vamos entrar. Ai, Jesus, o que aconteceu? Entrou lá, cadê Jesus? Jesus não estava. E aí o que acontece? Presta atenção no que elas vão sentir nesse momento. Versículo de número 4, ó. E aconteceu que estando elas perplexas, repete comigo, perplexas. Perplexas, meu irmão, igreja, perplexas no grego, vem trazer o sentido de perdida. Elas se sentiram perdidas. Tem muita gente que engata a primeira, engata a segunda, vai, eu vou com Jesus, eu vou com tudo. Aí começa a campanha, você vem feliz da vida, e vai, e começa, e de repente você vai desanimando, você vai ficando perdido. Para onde eu vou agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Por quê? Porque em algum momento da sua caminhada você entrou no habitual. Eu digo isso aos pastores. O cuidado que a gente tem que ter para subir aqui e não entrar no habitual. Não ir por ir, fazer por fazer, pregar por pregar. Fazer porque a gente já está acostumado a fazer, misericórdia. Eu falava em uma das minhas reuniões que o maior temor da minha vida é o dia que eu ler a Escritura e identificar ela e entender ela como uma receita de bolo. Coloque 2 xícaras de farinha. O dia que isso aqui não fizer mais efeito para mim, eu vou ter que voltar e ver onde foi que eu fiz no habitual. O que eu errei? Porque a palavra do Senhor, ela é viva.
A palavra do Senhor é o próprio Jesus se manifestando. Então, a partir do momento que eu leio, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ah, legal. E aquilo não entrar mais no meu coração, então eu preciso voltar. Eu preciso voltar e ver onde está o erro. E o Senhor, olha aqui para mim, igreja, não te deixou sozinho nessa não. Ele sempre mostra para a gente. E graças a Deus que Ele mostra. E Ele sempre está conosco. Tanto está conosco, que olha o que acontece com aquelas mulheres. Mesmo achando que estava fazendo a coisa certa, mas fazendo a coisa errada, elas ainda vão viver uma experiência sobrenatural. Esse é o poder do nosso Deus. Ele nos resgata. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo ainda de número 4. Aconteceu que estando elas perdidas, perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Olha aqui para mim toda a igreja, ó. O que elas estavam sentindo naquele momento, igreja? Elas estavam tranquilas ou elas estavam perdidas? Perdidas, porque fez a coisa sem a direção de Deus, vai ficar perdido. Aquelas mulheres perdidas, e agora, o que a gente faz? Ai, cadê Jesus? Aí de repente a Bíblia diz que aparece na ponta do sepulcro 2 anjos. E ao invés delas se maravilharem, ai que lindo, ai. Não, a Bíblia diz que elas ficam morrendo de medo. Olha aqui para mim, o que isso quer dizer, igreja? Começou como? Começou fazendo uma coisa sem a direção de Deus. Aí começou a ficar o quê? Perdida. O medo vai tomar conta. Algo que era para ser lindo, glorioso, maravilhoso, elas não identificaram assim. Elas ficaram com medo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você começa com sentimentos que vão fazendo você se perder, volta logo. Não espera a coisa, o caldo engrossar. Não espera a coisa desandar. Eu falei isso aqui durante a semana. Está vendo que o divórcio está batendo na porta? Está vendo que já está dando sinais? Está vendo que o filho começou a dar sinais de problema? Agora de lutar é agora. Não deixa a coisa piorar. Não deixa o medo tomar conta. Não deixa a coisa crescer dentro de você. Elas ficaram perdidas. De repente, algo glorioso acontece com elas. Elas têm a visão de anjos, igreja. E aí o que acontece com elas? Ai, começa a ficar com medo, ficam desesperadas. Sabe aonde que isso aconteceu também? Olha aqui para mim. Quando os discípulos foram mandados por Jesus para ir para outra margem, eles estavam lá no meio do mar, e aí as ondas estavam já açoitando o barco, aquele barco quase virando. E aí de repente a Bíblia diz que Jesus vem ao longe. Quem lembra desse trecho das Escrituras? Ele vem andando sobre as águas. O que o pessoal achou que era? O pessoal achou que era um fantasma. Porque eles estavam com medo. O que eu quero ensinar você aqui nessa manhã? Cuidado com os seus sentimentos. O medo, o desespero cega a gente da verdade. Eles não viram que era Jesus. Elas não estavam nem aí que era anjo. O medo delas foi maior. O medo que elas estavam sentindo era maior. E começou como? Com um sentimento de frustração. Jesus não está aqui. E agora, o que a gente faz? Sentimentos de frustração vão levando os outros sentimentos piores. A Bíblia diz que elas estavam muito atemorizadas, baixaram com o rosto no chão, nem queria ver. E aí, de repente, sabe o que esses anjos dizem para ela? Dizem para aquelas mulheres assim, em outras palavras, olha aqui para mim. O que vocês estão fazendo aqui? Quem mandou vocês virem aqui? O que vocês estão fazendo aqui nesse lugar? Jesus não está mais aqui. E aí ele diz uma frase muito forte que eu quero ensinar você, uma grande revelação aqui nessa manhã. Eles disseram, por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Muitas vezes, buscamos Jesus em meio à morte. Como assim, irmã Thaís? Talvez não seja a sua realidade, mas muitas pessoas vieram para Jesus e sentaram assim no banco de uma igreja por um sentimento de vingança, por uma mágoa, por um rancor. Quantas pessoas que eu conheço já chegaram numa igreja e falaram assim, pastor, eu estou na igreja porque eu quero vingança, porque aquele homem é um traste, me traiu e Deus vai pesar a mão sobre ele. É coisa séria que eu estou ensinando aqui hoje.
Está buscando o quê? O vivente no meio dos mortos. Motivos errados que fazem você buscar o vivente ali. Ele vai estar ali? Não vai estar. O vivente não estará no meio dos mortos. E tem corações que talvez estão aqui hoje, que são verdadeiros sepulcros abertos. Verdadeiros sepulcros abertos. E o Senhor está nos ensinando a quê? A deletar tudo isso e fazer o que o anjo vai ensinar aquelas mulheres. E eu vou ensinar você aqui agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Olha aqui para mim toda a igreja, ó. Os anjos chegaram para aquela mulher e falaram, vocês estão fazendo o que aqui? Olha aqui para mim, igreja. O anjo estava dizendo, vocês estão buscando a coisa certa, só que no lugar errado. Igreja, é o que acontece com as religiões. É o que acontece muitas vezes com os nossos familiares. Que muitas vezes estão cegos espiritualmente, buscando uma verdade, mas não estão conseguindo encontrar. Estão nos lugares errados. Buscando solução para suas frustrações nos vícios, na bebida, nos bares, na pornografia, na internet. Buscando sanar os seus vazios, porque elas estavam vazias, elas estavam com saudade. Elas estavam vazias de Jesus. Foram até quem? Foram até Jesus. Ou acharam que estava indo até Jesus. Acharam que estava indo até a verdade. Mas não foram. O anjo disse, vocês estão no lugar errado. Vieram buscar a coisa certa, Jesus, mas no lugar errado. Ele não está aqui. Portanto, se você tem alguém na sua casa que vive essa realidade, tenha paciência. Porque essa pessoa está como essas Marias, que foram levar as especiarias no sepulcro, achando às vezes que está na coisa certa, e na verdade está no lugar errado. Mas eu oro para que você na sua casa seja como a figura desses dois anjos, em o nome do Senhor Jesus, que vai lembrar aquelas mulheres. Por quê? O que ele fez, irmã Thaís? Os anjos viraram para ela e falaram assim, ô Maria, vem cá. Se não lembra, quem eram essas meninas, pessoal? Andavam com Jesus, elas eram discípulas do Senhor. Elas andavam lado a lado com Jesus. E Jesus escondeu de alguém que ele ia morrer, que ia ser crucificado, que ele ia ressuscitar? Não escondeu. Só que o que aconteceu com aquelas irmãs, igreja? Aquelas irmãs esqueceram. 3 dias só, hein? E já esqueceu. Por isso que eu falo, você não pode faltar num culto. Por isso que a gente briga, o pastor é chato quando ele fala, vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo. Porque em 3 dias só, aquelas irmãs esqueceram que Jesus ia voltar. E o que aconteceu, irmã Thaís? Eles lembraram, eles chegaram para ela e falaram assim, vem cá, vem aqui. Deixa eu lembrar vocês aqui. Vocês não lembram que ele deixou claro que ele ia morrer, ele ia ser entregue na mão dos perversos? Eu imagino a cena, Maria, cutucando a outra, a Joana. E não é que era mesmo? Era isso mesmo que ele falava, gente. Olha aqui para mim, ó. Aí lembrou a segunda coisa. Ele não dizia, não é, que ele ia ser crucificado. Eu imagino uma olhando para a cara da outra falando, e não é que é. E o anjo ainda falou assim, e que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Aí a esperança foi voltando. Uma foi olhando para a cara da outra e falou assim, hoje é o terceiro dia, é por isso que ele não está aqui. Por que eu estou falando isso para você? É por isso que o pastor, que a gente chama que o pastor é o anjo da igreja. Porque o anjo vem te lembrar a palavra e a promessa. Por isso que a gente está aqui. Aqueles anjos foram enviados no maior amor divino para lembrar aquelas mulheres o plano do Senhor na vida delas, plano de salvação. Aqueles anjos foram enviados para lembrar, e é o que eu estou fazendo aqui hoje na tua vida, eu estou te lembrando que a sua vida não é um erro, que você não foi em vão, e que você é um escolhido do Senhor para ter vida e vida com abundância. Jesus Cristo ressuscitou, vai embora daqui, vocês não vão achar nada aqui. Vocês estão no caminho errado, fazendo a coisa errada, buscando o certo, mas da maneira errada. O que era o certo agora? Ele orientou. A Bíblia diz aqui, no versículo de número 8, e lembraram-se do que, igreja?
suas palavras. Olha aqui para mim, ó. Deus é tão bom que se não enviar o anjo do púlpito, vai enviar alguém da tua vizinhança, vai enviar alguém do teu trabalho para te lembrar das palavras do Senhor. E às vezes, posso falar um segredo aqui? Às vezes Deus vai usar até um incrédulo para falar com você. Para você lembrar das palavras do Senhor. Olha aqui para mim, igreja, é interesse de Deus te fazer lembrar do que Ele te prometeu. Porque Ele conhece a mim e a você. Ele sabe que a gente é cabeçudo, que a gente vai esquecer das coisas e que se a gente não for constantemente motivado e lembrado na palavra dele, a gente vai fazer como aquelas mulheres. Vai começar a fazer a coisa errada, achando que está fazendo a coisa certa. Misericórdia. Para terminar, o versículo de número 9 diz a Bíblia Sagrada: e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras, versículo 11, lhe pareciam como desvario, e não as creram. Olha aqui para mim toda a igreja. As moças foram lá, tiveram uma experiência sobrenatural. Tiveram visão de anjos. Falaram com os anjos, é mesmo? Ai, que lindo, vamos voltar. Olha aqui para mim, ó. Assim que elas foram lembradas, o anjo não mandou ninguém voltar e dizer para o resto. A lembrança da palavra, a lembrança da promessa, as motivou a fazer a coisa certa. Sem palavra, você nunca vai fazer o que é certo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Elas foram, tiveram a palavra relembrada, é isso que ia acontecer, ele ressuscitou ao terceiro dia, elas ficaram felizes da vida, e quando a gente está feliz, a gente quer espalhar para os outros ou não quer? Sim ou não? É ou não é verdade? Foi o que elas fizeram. Gente, vou contar para todo mundo, o pessoal está esperando, está triste, está chorando, vamos embora. O problema, sabe qual era? Que era um bando de mulher. Aí ninguém acreditou. É sério, pessoal. As mulheres chegaram lá e falaram: pessoal, o negócio é o seguinte, vem aqui, vocês não sabem o que aconteceu, nós fomos lá no sepulcro, chegamos lá, a gente viu 2 anjos que lembrou a gente que Jesus não estava lá, olha, Jesus ressuscitou. E os discípulos? Olha aqui para mim, ó. Todos eles eram discípulos, sim ou não? Todos nós somos irmãos em Cristo. Mas quem não está na mesma fé e na mesma palavra, se você compartilhar, você vai perder tempo. Coisa séria. Fica na fé. Fica firme no que Deus te dirigiu para fazer. Elas tinham a certeza. E por que elas tinham a certeza que Jesus estava ressurreto? Porque elas tinham a palavra. E eles que andaram com Jesus, cometendo o mesmo erro que elas antes da palavra. A Bíblia diz que eles não creram. Ah, vocês estão tudo doidos, vocês estão inventando história. Só que, olha aqui para mim, igreja, teve uma pessoa que ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Sabe quem era? O Pedro. O Pedro, quando ouviu aquilo, ele pôs a mão assim e falou: será? E eu vou te falar por que o Pedro teve essa postura. Versículo de número 12. Pedro, porém, levantando-se, saiu andando ou correu? Você vai entender o porquê que ele correu. Correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lenços ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. O que aconteceu? Já vou terminar e vou orar por você agora, e nós vamos participar da Santa Ceia. Presta bastante atenção aqui, ó. O que aconteceu com o Pedro antes de Jesus ser crucificado, igreja? Alguns já sabem. Se você não lembra da história, eu vou te lembrar. Jesus tinha dito para ele: Pedro, você vai me negar ainda hoje. Misericórdia, vou nada. Vai. Jesus, naquele rebuliço, sendo preso e toda aquela coisa. E Pedro nega Jesus. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes que Pedro negou Jesus? E Jesus foi morto. Eu te pergunto, deu tempo do Pedro falar assim: Jesus, me perdoa, o Senhor tinha toda a razão, eu fui cabeçudo. Deu tempo? Não. Então você imagina como é que o Pedro estava se sentindo.
culpado, angustiado, triste, abatido. É isso que o diabo faz. Condena. Imagina a mente do Pedro perturbada. Eu não tive tempo, olha que morte cruel, nem salvar o meu Jesus eu pude, ainda para piorar eu neguei ele. Quando aquelas mulheres vêm com a notícia, Jesus não está lá não, Jesus ressuscitou, lembra gente? Ó o Pedro, vai dar tempo, eu vou conseguir, eu vou falar com ele. O que ele fez? Ele correu, igreja. Ele correu para poder ter a oportunidade de falar, deixa eu ver se ele está lá mesmo. Para eu poder me redimir, para eu poder pedir perdão. E aí o que acontece? Eu não vou abrir as escrituras, mas mais à frente, Jesus ressurreto, Jesus já estava ressurreto. E ficou no meio deles por um tempo. E Jesus é tão maravilhoso, igreja, presta atenção que essa é a revelação que você veio buscar aqui hoje. Jesus é tão maravilhoso que quando Pedro vai pescar e volta, Jesus está esperando eles com uma ceia. Já ressurreto. E Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, vem cá. Chega aqui. Pedro, você me ama? Aí o Pedro fala, Senhor, eu te amo? Aí Jesus vai perguntar a segunda. Pedro, vem cá. Mas você me ama? Eu falo, eu te amo, Jesus. Aí Jesus terminava como? Então cuida das minhas ovelhas. E aí, na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, vem cá. Aí o Pedro já vem todo, já murcho. Ai, será que Jesus está acreditando? Pedro, você me ama mesmo? Senhor, é claro que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo ali, igreja? Jesus estava anulando o pecado do Pedro. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes o Senhor pergunta, você me ama? Então esquece tudo e cuida das minhas ovelhas, porque a promessa que eu te dei, que em você seria edificada a minha igreja, nunca mudou. Pode permanecer nela, porque é nela que você vai ser vitorioso. É muito forte isso. Esse é o nosso Jesus. Não importa o quão longe você tenha ido. Não importa o que você tenha feito, Ele te dá a oportunidade de falar com Ele. Ele te dá a oportunidade do resgate. Ele te dá a oportunidade do refrigério. Pedro, depois daquela conversa, levantou outro homem. Falou, agora eu sou o Pedro que eu sempre fui. E quando foi cheio, revestido de poder, cheio do Espírito Santo, aquele homem onde ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Assim seremos nós na nossa casa, na nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então levante-se que eu quero orar por você.